Bom, pessoal, a gente vai dar início agora à parte final do curso, né? Essas próximas 4 aulas a gente vai tratar de um tema que geralmente não é tratado no curso tradicional de Macro 3, mas que eu acho importante tratar exatamente porque eh, ele permite que a gente aborde outras questões, por exemplo, questões ligadas ao tipo de industrialização que um país tem, especialização setorial, questões ligadas a como a distribuição de renda pode ser relevante para explicar a diferença de crescimento entre os países. Então, tem algumas questões aí a mais, né, vamos dizer assim, que eu acho que valem a pena ser tratadas, e essa parte final do curso a gente vai discutir isso. Eu acho que é especialmente relevante para países em desenvolvimento, né, essa discussão, e como a gente vai ver na próxima aula, é especialmente relevante para países como o nosso, Brasil, ou países da América Latina em geral, que têm uma dificuldade séria de apresentar taxas de crescimento sustentadas, né, por um longo período de tempo. Bom, vou compartilhar a tela com vocês aqui. Basicamente é o seguinte, a gente vai começar falando desse modelo que é o modelo Harold-Domar. Ele é, vamos dizer assim, o primeiro passo que foi dado para tentar entender a discussão de crescimento. Ele é anterior, o Harold desenvolveu ele em 1937, se não me engano. Em paralelo, o Domar desenvolveu uma coisa muito parecida, por isso que é chamado modelo Harold-Domar. E ele foi o primeiro modelo ligado diretamente à discussão sobre desenvolvimento, sobre crescimento econômico, né? Na forma como a gente entende hoje. O modelo de Solon ele é uma derivação desse modelo do Harold Domar e foi um caminho tomado a gente vai ver isso, né? Foi um caminho tomado que entendeu que o crescimento ele é liderado essencialmente pelos fatores de oferta, o crescimento de longo prazo. Aos fatores de demanda cabe explicar as flutuações. Bom, e a gente vai ver que existe uma linha de modelos ou a linha de frente de pesquisa que olha e fala, não, peraí, a demanda tem sua relevância, aliás, nada pequena, para explicar a diferença de crescimento de longo prazo entre os países. E é isso que a gente vai trabalhar essencialmente nessa parte do curso. Então, por que eu estou colocando primeiro o modelo Harold-Domar para depois entrar com os modelos liderados pela demanda? Bom, porque, como a gente vai ver, eles são um caminho seguido, um caminho diferente do modelo liderado pela oferta, que é o modelo de Solon, de crescimento endógeno, que a gente viu, mas os dois derivam exatamente, tem o mesmo, vamos dizer assim, a mesma raiz, que é esse modelo do Harold Domar. E aí a gente depois vai falar de três modelos que derivam dessa discussão de crescimento liderado pela demanda, sendo que cada um olha para um ponto específico da demanda. Um olha para o crescimento liderado pelas exportações. Claro, as exportações estão ali na função de demanda como uma fonte possível, né? Outro que seria o crescimento liderado pelo balanço de pagamentos, ou restrito pelo balanço de pagamentos, para falar, para ser mais detalhista, né? Então, na verdade, o que a gente tem ali é que não são as exportações que são relevantes para explicar o crescimento, mas as importações. Só que você precisa exportar para poder importar mais. E por fim, a gente vai falar da distribuição de renda, né? Os modelos que tentam discutir até que ponto o aumento ou redução da distribuição de renda explica o crescimento. Bom, qual que é a ideia do modelo ou dessa discussão apresentada pelo Harold Domar? Eles estavam num momento, desenvolvendo o trabalho deles, um momento em que ganhava muito espaço, foi logo depois da publicação da teoria geral do Keynes, né? Então ganhava muito espaço essa discussão sobre a dinâmica econômica pela ótica da demanda. Então, até que ponto o investimento, que era um gerador de demanda, obviamente pela ótica keynesiana, o investimento por meio dos multiplicadores que ele tem sobre o consumo, sobre depois a gente vai ver no modelo balanço de pagamentos sobre as importações, o investimento ele era visto pelo Keynes como o determinante do crescimento de uma economia, o determinante da renda da economia, né? E os efeitos multiplicadores dele eram exatamente aqueles que determinariam qual seria o tamanho do impacto do investimento. Então, por um lado, o investimento ele cria demanda, ele gera uma demanda na economia, mas por outro, o investimento é também criador de capacidade produtiva. Na hora que você investe, por um lado, você gera demanda, você gera renda na economia, então aumentei em R$ 10 o investimento. Esses R$ 10 viram, obviamente, né, viram renda de outra pessoa. Sei lá, investir em infraestrutura.
quem recebeu esse investimento de infraestrutura, quem vai produzir a infraestrutura, a empreiteira, ou sei lá quem for, vai ganhar renda com isso. Então, ele, por um lado, ele é gasto meu, mas por outro, ele é renda de outra pessoa. Então, o aumento do investimento aumenta a renda. Mas, por outro lado, o aumento do investimento aumenta a minha capacidade de produção. Ela amplia a oferta de máquinas, amplia a oferta de equipamentos, ele amplia a oferta na economia. Então, por um lado, ele é demanda, por outro, ele é oferta. E a questão central seria, colocada por esses autores, como entender essa dinâmica de crescimento e como uma coisa que gera demanda e gera oferta pode, ao mesmo tempo, fazer essas duas coisas e pode haver uma convergência entre essas duas taxas. Então, se a gente olhar pela ótica da demanda, né, a taxa de crescimento corrente, que seria a taxa dada pela demanda, então, no curto prazo, obviamente, o crescimento é dado pela demanda, é o Y mais C, mais I, mais G, mais X, menos M. Se a gente simplificar e tirar o governo dessa brincadeira e tirar as exportações, só olhar para o mercado interno, só para facilitar, né, vai ficar Y igual a C mais I. Então, o produto é dado pelo consumo e pelo investimento. Bom, como o consumo ele é dado pela propensão a consumir, né? Então, 1 menos S seria a propensão a consumir, sendo que S é a propensão a poupar. Como o consumo é dado pela propensão a consumir, a gente sabe que ele se relaciona diretamente com a renda. Quanto maior a renda, maior o consumo. Sei lá, se o consumo é 80%, se você poupa 20% e consome 80%, então se você tiver uma renda de 100, seu consumo é de 80. Lógico, isso aqui vai ser 1 menos 0,2, que é a minha poupança, né? Vai ficar 0,8 vezes Y, que é a minha renda. Vai ficar, obviamente, 1 menos 0,2 vai ficar 0,8 vezes o 100. Isso vai me dar o total de consumo que eu tenho. Então, a gente tem que, se a gente considerar que tudo que não é consumo é poupança e, portanto, é investimento, né? Então, você teria aí o investimento e a poupança sendo igual, né? Uma identidade contábil, a gente faz uma substituição aqui, a gente vai chegar que o produto vai ser dado pelo quanto você investe, dividido pela taxa de poupança. Depois a gente pode até explicar isso com mais detalhe, mas é basicamente fazer uma substituição em cima dessa função aqui. O que a gente tem aqui? Esse y sobre s, 1 sobre s, né, na verdade, é o multiplicador keynesiano. Vamos supor que a poupança seja 0,2. 1 sobre s vai ser 5. Então você vai ter um multiplicador keynesiano de 5, é bastante alto, né, nesse caso, mas significa o quê? Que se você aumenta o investimento em 10, você vai multiplicar ele por 5, o seu PIB vai aumentar em 50. Lógico, você está poupando pouco, consumindo muito, esse efeito vai se multiplicando na economia. Então, a gente tem que o produto, pela ótica da demanda corrente, né, vai ser dado por essa funçãozinha aqui, que é o investimento total, né, quanto você realiza de investimento, dividido pela propensão a poupar. Por outro lado, o investimento ele aumenta a capacidade de produção, né? É aquilo que a gente estava falando há pouco. Então, o investimento ele vai ser dado, ele vai ser realizado, né? De forma que você vai investir o quanto você quer aumentar de capacidade de produção vezes a relação capital-produto incremental. O que é essa relação capital-produto incremental? É quanto eu tenho que aumentar de capital para aumentar de produto, é o efeito desse aumento de capital sobre o produto. Então, se, por exemplo, eu preciso de aumentar, para gerar R$ 1 de produto, eu preciso aumentar em R$ 3 a quantidade de capital disponível, então eu tenho uma relação capital-produto incremental de 3. É isso que esse Czinho está falando. Ele nada mais é do que assim, olha, para produzir por ano R$ 10 de produto, ou produzir um sapato, eu preciso de quanto de capital? Preciso de, sei lá, mais ou menos 3 de capital. Geralmente a gente usa 3 porque se verifica que a relação capital-produto numa economia é mais ou menos 3, mas pode variar, né? Então, a gente teria aí esse crescimento corrente da economia sendo dado por essa funçãozinha aqui, né? O delta y seria o i sobre c, dividido pelo y, que seria i sobre s. Fazendo todas essas substituições, a gente chega que o produto corrente, a taxa de crescimento corrente, ela é dada pela taxa de poupança dividido pela relação capital-produto incremental. Só para explicar mais ou menos como funciona isso, né, a gente estaria falando aí de
taxa de poupança líquida da economia, não taxa de poupança bruta, né, para facilitar. Então vamos imaginar que não tem depreciação nessa economia, e aí uma economia que investe 20% da sua renda, 20 fica ruim a conta, mas colocar 21% da sua renda, 21 dividido por 3 vai significar que ela vai crescer 7% ao ano. Então, investimento líquido de 21, que é bastante alto, obviamente, né? Considerando que você tem uma depreciação razoavelmente grande, um investimento líquido de 21 significa que a economia vai crescer 3%. Se a gente pensar na economia brasileira não, que é um exemplo bem ruim que vai dar crescimento negativo. Mas a gente pensar numa economia como é a maior parte das economias capitalistas desenvolvidas hoje, eles têm um investimento mais ou menos de 21. Só que imagina que a gente tem aí uma depreciação razoavelmente grande, mais ou menos de 15, de 12, vamos dizer assim, por cento do PIB. Então, que significa o quê? Que a cada ano você perde, 10, 12% do seu PIB. Então, o que a gente teria? A gente teria um investimento líquido aqui, se a gente fizer 21 menos 15, vai dar 6. Dividido por 3, né, que é a relação capital-produto incremental, a gente tem que o crescimento dessas economias, dado pelo crescimento corrente, né, dado quanto elas poupam, quanto que elas investem, e qual é a relação capital-produto, né, qual é a efetividade desse capital investido, a gente teria então que o crescimento corrente de uma economia, a taxa de crescimento que a gente de fato verifica, o Azinho é de actual, né? Que é o crescimento de verdade, o que de fato acontece numa economia, ele teria que ser dado, então, nesse caso dessas economias, por essa relação, que seria, no caso de uma economia desenvolvida, mais ou menos 2, né? O 6 dividido por 3. Então, daria 2% de crescimento. Esse delta Y sobre Y daria 2%, o que é razoável. Uma economia como a China vai ter uma taxa de investimento lá muito superior, 40%. Supondo que ela tenha ali uma depreciação de 15%, 40 com 15 ficou ruim, né? Não, 25, dá mais ou menos 24%. 24 dividido por 3 daria uma taxa de crescimento na China de mais ou menos 8%, o que é totalmente coerente, né? Claro, é só fazer essa continha. Na verdade, se tudo isso aqui for verdade, e tudo isso aqui for verdade, não tem muito por que achar que não é, a gente teria essa taxa de crescimento corrente. Seria o quanto, de fato, a economia estaria realizando de crescimento. Bom, só que, e aí começam os problemas, não necessariamente este crescimento vai equivaler ao crescimento esperado pelo investidor capitalista. O cara, na hora que ele vai fazer o investimento, na hora que ele vai realizar um investimento, ele tem que decidir quanto de capital ele quer aumentar. Então, eu imagino ali, eu olho para a minha economia e falo, não, eu tenho que, sei lá, vou ter um crescimento de 8%. Se eu vou ter um crescimento de 8%, que seria o caso que a gente estaria falando da China ali, que é 24 dividido por 3, eu tenho que investir quanto para que esse investimento de 8% de fato se realize? Olha, sabendo que a relação capital-produto é 3, eu sei que para crescer 8, eu tenho que investir 24%, né? Então, para investimento líquido, né? Então, mais a depreciação ali, eu teria que investir 30, sei lá, bota 12% de depreciação, teria que investir 36%. Então, sabendo que uma parte do meu capital vai se depreciar e sabendo que a economia vai crescer, digamos, 8%, eu decido o meu investimento. Bom, os planos de investimento capitalista, então, eles têm que prever corretamente o crescimento futuro. Porque se eles erram, a gente pode ter o que a gente chama de superinvestimento, superacumulação ou superprodução. E aí a gente entra num problema que é exatamente o que a gente vai chamar de fio da navalha, né? Esse fio da navalha de Harold. Por quê? Porque o que acontece? Se o crescimento corrente, esse crescimento que a gente calculou lá, que é o crescimento dado pela demanda das firmas, né? Quanto que as firmas demandam, quanto que aquela demanda gera de produção efetivamente. Então, olhando para de fato o que acontece numa economia. Então, você tem a demanda pela ótica de... Você realizou um investimento, né? Você realiza o investimento,
Isso vai gerar demanda, os efeitos multiplicadores vai gerar renda, dado o efeito, o efeito que essa renda teria na economia, esse aumento de renda na economia, a gente sabe qual seria o investimento ideal para que se realize exatamente essa taxa de crescimento. Porém, pode ser que o capitalista que está decidindo investir hoje, ele erre a previsão de crescimento no futuro. E essa taxa de crescimento garantida, ela tenta medir de alguma forma qual seria a decisão capitalista, o investimento planejado do capitalista. Qual que é o problema? E aí que é o que mora esse fio da navalha do Harold. Se a taxa de crescimento corrente for maior do que a expectativa, vamos dizer, de crescimento do capitalista, ou ele errar o Czinho ali, né? Ele achar que o capital dele é mais produtivo do que e aí ele subinvestir, a gente vai ter o quê? Uma superprodução. Você vai produzir mais do que você investiu originalmente. Você vai ter uma pressão ali na sua capacidade produtiva. Se você tem uma pressão na capacidade produtiva, você vai ter uma superprodução, o que aconteceu nessa economia? Você tem uma falta de poupança. Ou uma falta de investimento, né? Investimento é igual poupança, então você tem uma falta de investimento. Tendo uma falta de investimento, você tem uma falta de poupança, já que os dois são iguais, e você não vai ter dinheiro para investir mais. O que vai acontecer no período seguinte? Você vai investir menos. Então você teve uma superprodução e você vai investir menos e não investir mais para dar conta dessa superprodução. Então você teve ali uma situação em que o crescimento corrente foi maior do que o crescimento ideal, né, para mantê-lo de acordo com o nível. Então você subinvestiu, você superproduziu. O efeito disso, e aí essa discussão do Harold Domer é exatamente nesse sentido, o efeito disso é exatamente o fato de que você vai, por conta de ter investido menos, você vai ter uma falta de poupança. E essa falta de poupança vai fazer com que você tenha uma queda no investimento. Então, você entra num pequeno probleminha aí dinâmico, que é, se você não acertar exatamente, se torna explosivo para, no caso, se a taxa de crescimento corrente for maior que a taxa garantida, você vai cada vez produzir mais do que você está investindo. Por outro lado, e aí que está o negócio, por outro lado, se você investir menos, se você investir mais do que a taxa de crescimento corrente, ou seja, você achou que o seu capital era mais do que era insuficiente, a relação capital-produto era muito mais baixa, ou você achou que o crescimento ia ser mais alto, você investiu mais. O capitalista foi lá e investiu mais. Bom, o que vai acontecer? Você vai produzir menos. Então, se você produz menos do que você investe, você vai ter excesso de poupança, certo? Porque você vai, o investimento no longo prazo, o consumo vai ser igual à produção, né? Você não tem estoque, geração de estoque, mas você vai ter um excesso de poupança. Esse excesso de poupança vai significar exatamente que você vai ter mais investimento do que deveria. Mais investimento do que deveria vai significar que você vai investir mais. Então, se você erra para mais no investimento, vai gerar mais poupança e, portanto, mais investimento. E esse fio da navalha do Harold, ele vai exatamente nesse sentido. Só uma economia, ela está o tempo inteiro olhando para essas duas funções, né, para essas duas óticas do crescimento, ela está o tempo inteiro ou correndo risco de ter superprodução ou correndo risco de ter superacumulação. Então, o processo de desenvolvimento capitalista, de acordo com esses autores, seria um processo eminentemente cíclico. A não ser que a economia acerte em cheio, o capitalista acerte em cheio as expectativas ali de produção, né? De crescimento econômico, o que acontece? Você tem uma tendência à economia crescer mais ou crescer menos do que deveria. Então, você vai ou crescer muito mais do que o que diria esse fio da navalha, ou você vai crescer muito menos. E isso é cumulativo, né? Esse é exatamente o problema. É lógico, no longo prazo, essas coisas vão se ajustar. Tem diversos fatores, e é isso que a gente vai discutir, que fazem com que esses fatores se ajustem. No entanto, e aí começa a ter mais um problema, se a gente estava falando de duas taxas de crescimento, né?
uma taxa de crescimento que era corrente. A outra taxa de crescimento, que é a taxa de crescimento que não frustra as expectativas do capitalista. Ou seja, que você não gera uma superprodução ou uma superacumulação. Acumulação é quando você investe mais do que produz. Superprodução é quando você produz mais do que investe, né? Bom, além disso, a gente tem uma terceira taxa de crescimento. E essa aula é especialmente complicada porque a gente vai lidar com diferentes noções de crescimento e tentar discutir como elas podem convergir. E, em grande medida, o que a gente vai ver é que diferentes modelos olham para diferentes perspectivas de conversão dessas taxas. Essa taxa de crescimento natural, ela é basicamente derivada de uma equaçãozinha que não tem como negar a veracidade dela. Se eu definir produtividade como produto por trabalhador, então produtividade do trabalho, esse aqui, o T. T é a produtividade do trabalho. É produto por trabalhador, eu tenho que o produto vai ser igual a produtividade vezes o número de trabalhadores. Lógico, produtividade é definida como produto por trabalhador, então não tem como não ser diferente disso. Só que se eu fizer uma equação dinâmica em relação a isso, vamos lá. Eu aplico o logaritmo nessa funçãozinha aqui, eu vou ter tentar entender um pouco a taxa de crescimento da produtividade, a taxa de crescimento do produto e a taxa de crescimento do número de trabalhadores, né? Eu aplico o logaritmo, depois eu derivo em relação ao tempo. O que eu tenho? Eu tenho que o crescimento de y, que é dado, que a gente vai chamar de crescimento natural, então a gente tem a taxa de crescimento corrente, que é aquela que é totalmente explicada pela demanda. A taxa de crescimento garantida, que é explicada pela intenção de investimento dos capitalistas, que vai se ajustar a essa demanda ou não, né? A gente vai discutir como uma se ajusta à outra e como elas se ajustam a essa taxa de crescimento natural. Bom, e eu tenho essa terceira, que é a taxa de crescimento natural, que vai ser dada pelo crescimento da produtividade mais o crescimento da força de trabalho. Então, vamos imaginar aí que a gente tem o crescimento da produtividade igual a 3%, crescimento da força de trabalho igual a 2%, crescimento natural, né? A taxa de crescimento natural, que seria essa taxa de crescimento dada por esses dois fatores, seria então fixo, seria dado por 5%, a soma desses dois caras. Até que ponto essa taxa de crescimento, que é chamada de crescimento de longo prazo, né, se ajusta ou é ajustada em relação às outras variáveis? É isso que a gente vai discutir. Aí, dando o exemplo ali que a gente tinha, vamos supor que os capitalistas conseguem acertar a taxa de crescimento corrente. Só para facilitar a nossa análise. Então, assim, a gente consegue estar no fio da navalha do Harold lá. A gente consegue estar. Significa o quê? Que os capitalistas estão acertando em cheio a taxa de crescimento corrente. Bom, o que acontece com essa taxa em relação à taxa de crescimento natural? Se a gente tem, por exemplo, uma poupança igual a 9%, como a gente estava falando, então, sei lá, você tem a economia, a poupança total, isso é a taxa de poupança líquida, né? Taxa líquida de poupança. A economia total, como um todo, tem uma taxa de poupança de 21%. Só que aí você tem 12% de depreciação, a sua taxa de poupança vai ser 9%. Beleza, você tem uma relação capital-produto, que é quanto de capital você precisa para produzir cada unidade de produto. Então, o capital ele é estoque, né? Ele é dado, você vai usar ele por 10 anos. Então, vale a pena investir muitas vezes. Mas ele produz produto todo ano. Você precisa de 3 de capital para produzir 1 de produto. Ah, fala, então não vale a pena investir. Vale, porque você vai produzir 1 de produto esse ano, 1 de produto no ano que vem, 1 no outro, até que esse capital se deprecie. Então você vai ter aí alguma coisa valendo a pena. Lógico, vai valer mais ou menos dependendo do tipo de capital, do tipo de produto que você produz. Mas em geral a gente verifica que você tem aí uma relação 3:1, 4:1 em alguns casos, ou 2:1 em outros, mas em média você tem relação 3:1. Bom, se a gente tiver esses dois fatores, a gente tem um crescimento garantido, né? Esse warrant growth, de 3%. Beleza. O que me garante que esse cara vai bater com a taxa de crescimento natural? A taxa de crescimento natural não tem nada a ver com a poupança. E não tem nada a ver. Por isso 3 e 3, na verdade, é 3 e 2 aqui, né? Que eu tinha falado. Senão daria 6. Mas que também dá errado do mesmo jeito, né?
Bom, você tem o crescimento da mão de obra aqui, vamos dizer que é 2%, não é 3%. O crescimento da mão de obra de 2%. O crescimento da produtividade de 3%. Você vai ter um crescimento natural de 5%. Então, sua economia tenderia a crescer 5%. Se você está crescendo menos do que 5%, você está acertando. O crescimento corrente é 3%, certo? O GA é 3%. Se o seu GA é 3%, seu crescimento corrente é 3%, mas você tem capacidade de crescer 5%, o que está acontecendo com a sua economia? Está gerando desemprego. Bom, o que acontece com a economia quando ela começa a gerar desemprego? A gente começa a tentar entender quais são os fatores de ajuste. Você vai ter uma redução da produtividade? Talvez. Você vai ter pessoas sendo expulsas do país? Talvez. Pessoas ficando desempregadas para sempre? Talvez. Ou você vai ter um ajuste na taxa de poupança? Ou você vai ter um ajuste na relação capital-produto? E é isso que foi discutido essencialmente a partir dos modelos do Harold Domar. O modelo do Harold Domar só colocou esse problema. Ele falou: temos 3 taxas de crescimento. Taxa de crescimento natural, que é dada por crescimento da produtividade mais crescimento da força de trabalho. A taxa de crescimento corrente, que é dada, obviamente, pelo investimento, né? Que a gente olhou ali, o investimento gera a taxa de crescimento corrente. E a taxa de crescimento garantida, que é aquela que faz com que você não frustre as expectativas dos capitalistas. Se esses dois caras são iguais, mesmo assim você tem essa terceira taxa para se ajustar. Bom, o que se discutiu então? Como que se daria então o ajuste entre a taxa de crescimento? Vamos supor que e depois tem toda uma discussão de qual se ajusta a qual, né? Mas vamos supor que os capitalistas pelo menos acertam. A gente está no fio da navalha. Como que a gente teria um ajuste dessas duas taxas, a taxa de crescimento natural e a taxa de crescimento em relação, né, a taxa de crescimento natural, em relação à taxa de crescimento corrente, ou taxa de crescimento GW, né, taxa de crescimento garantida. Como que essas duas taxas se ajustam? A natural em relação a essas duas. Quais seriam os fatores que levariam a esse ajuste? O que a gente tem, basicamente, a gente discutiu bastante até agora, é que, essencialmente, uma resposta foi dada pelo pessoal de Massachusetts, da Cambridge, Massachusetts. Então, o MIT e Harvard, principalmente pelo Solon, né, a resposta foi dada, você teria uma situação em que o desemprego gerado, aquele desemprego que a gente teria na taxa de desemprego natural, né? Então, você tem a produtividade crescendo a 3, a taxa de crescimento corrente crescendo a 3. Só que você tem, entrando aí nessa economia, 2% de mão de obra. Esse desemprego, supondo que seja crescente, né, vai fazer com que os salários caiam. Por quê? Porque você vai ter mais trabalhadores, você vai ter uma redução do número de trabalhadores disponíveis. Isso vai fazer com que se contrate mais trabalhadores e menos capital, certo? Por quê? Porque você tem lá um salário caindo, você vai optar lá, você tem a função de produção do tipo Cobb Douglas, por exemplo, mas não necessariamente, pode ser qualquer função de produção que você tenha substituição entre capital e trabalho. Se o salário está caindo, você vai optar por mais trabalho e menos capital. Óbvio, né? Você tem uma relação aí que o salário está caindo, principalmente se ele está caindo em relação à remuneração do capital, né? Você está com desemprego, o salário cai, você usa mais intensamente mão de obra. Bom, se você usa mais intensamente mão de obra, você vai ter uma redução da relação capital-produto. Então, o ajuste se dá pelo Czinho. Então, você vai reduzir o Czinho conforme a economia cresce. Bom, isso vai capturar mais trabalhadores, você vai crescer, esse Czinho vai se ajustar para que você cresça a taxa de crescimento natural. O GW ou GA, né, que era dado por S sobre C, vai aumentar. Por quê? Porque o C está diminuindo. S sobre C. O C está diminuindo, o seu capital está ficando menos produtivo, né? Mas o seu trabalho está produzindo cada vez mais. Bom, isso é essencialmente um resultado decorrente da hipótese de retornos decrescentes dos fatores de produção. Por quê? Porque você precisa necessariamente de que o capital, na medida que você acumule, você gere crescimento, a relação capital-produto decaia para que esse ajuste dinâmico ocorra. Então, o pessoal de Cambridge, Massachusetts, argumentou
em favor desse ajuste aí, né? Que seria um ajuste é, que seria dado essencialmente pela oferta, na medida em que você tem uma reestruturação pelo lado da oferta na economia, essa reestruturação pelo lado da oferta vai fazer com que você produza mais com menos capital. Se você está produzindo mais com menos capital, a relação capital-produto é decrescente. E isso vai se ajustar. Bom, por outro lado, e aí concluindo essa discussão dos dois tipos de ajuste, a gente vai começar essencialmente a discutir esse outro ajuste, uma vez que esse aqui a gente já discutiu bastante, né? Você tem o pessoal de Cambridge, mas não da Cambridge, Massachusetts, mas da Cambridge do Reino Unido, né, da Inglaterra, da Universidade de Cambridge de verdade, né? O ajuste se dando pela taxa de poupança. Então você tinha ali um grupo de autores que falava que o ajuste era pela relação capital-produto incremental, com mais desemprego você contrata mais trabalho e, portanto, menos capital, o que faz com que a relação capital-produto se reduza, né? Por outro lado, você tem o ajuste se dando pela taxa de poupança. E qual que é o argumento desse pessoal de Cambridge da Inglaterra? Bom, se você tem desemprego, ou seja, se a taxa de crescimento natural é maior do que a taxa garantida ou a taxa corrente, né, que significaria que você está gerando desemprego na economia, você está produzindo menos do que a economia poderia produzir, você tem uma queda dos salários, do mesmo jeito. Porque você tem desemprego, os salários caem, porque você tem mais oferta de mão de obra. A oferta de mão de obra vai aumentar, as pessoas vão demandar menores salários. Bom, se os salários caem, o que acontece com essa economia? Basicamente, a relação lucro-salário vai aumentar. Você vai ter mais lucro para menos salário. O produto vai ser, então, destinado muito mais aos capitalistas do que aos trabalhadores. Se você tem mais lucro do que salários, os capitalistas vão receber uma parcela maior do lucro. Como os capitalistas têm uma propensão a poupar maior. Por quê? Porque eles são mais ricos. Se pensar no trabalhador, o trabalhador ele praticamente gasta tudo que ele ganha. Ele não tem propensão a poupar quase nenhum. Tem trabalhador, inclusive, que gasta mais do que ganha. O capitalista, por ser mais rico, em geral, né? Lógico, não é sempre, mas por ser mais rico, você tem ali uma propensão a poupar maior, uma propensão a consumir menor. Bom, o que acontece? Se você tem o crescimento natural maior do que o crescimento corrente, você vai gerar desemprego. Gerando desemprego, você vai aumentar o seu S e não reduzir o C, como acontecia antes. De novo, o ajuste vai se dar no sentido da taxa de crescimento garantida. A taxa de crescimento garantida vai se ajustar, ou a taxa de crescimento corrente, né? Que é aquele ajuste é o S sobre C. O S vai aumentar mais. Se o S vai aumentar, o que vai acontecer? A economia vai tender à taxa de crescimento natural. A diferença é que dessa vez não é a oferta que está mudando e a poupança que se ajusta a ela, mas a demanda está mudando e a oferta se ajustando a ela. Por que a demanda está mudando? Porque você está mudando aquela taxa de crescimento, vamos dizer, aquela primeira taxa de crescimento que a gente viu lá, que mexe exatamente com a ideia de propensão marginal a consumir e propensão marginal a poupar. Conforme as economias vão ficando mais ricas, as pessoas poupam mais, e isso vai significar, obviamente, que você vai ter um aumento da poupança. Conforme as economias vão ficando, conforme você vai gerando mais desemprego, as economias vão poupando mais, e aí o ajuste se dá, lógico, esse desemprego vai diminuindo, por quê? Porque você vai começar a crescer uma taxa superior, e aí você vai voltar a ter zero de desemprego. Então, no longo prazo, que é a situação em que seu desemprego é zero, ou ele é estável, né? Existem diferentes perspectivas com relação a isso, você tem diferentes ajustes na economia. Por um lado, você tem o ajuste da oferta, que seria você mexer no capital produto incremental, e por outro você tem o ajuste da demanda, que seria você mexer o ajuste se dá pelas propensões marginais a poupar e a consumir. Bom, qual que foi a ideia dessa aula? A gente tentou explicar aqui brevemente o modelo Harold-Dommer. Qual que é a noção geral do modelo do Harold-Dommer? Você tem três taxas de
crescimento e elas precisam fechar, elas precisam bater. O modelo Harald-Dommer não mostra como elas fecham. Em 1937, o que eles estavam fazendo? Eles estavam levantando o problema. Eles primeiro falam, você tem o duplo caráter do investimento, que por um lado ele gera demanda e por outro ele cria capacidade produtiva. Se ele cria capacidade produtiva, o investidor sabe disso. E sabendo disso, ele vai investir na medida em que você atinja os objetivos dessa sua demanda. Então ele tem que olhar para o futuro e verificar aquela demanda que ele espera que aconteça e vai investir decidindo com base nela. Se ele acerta, tudo bem. A taxa de crescimento garantida é igual à taxa de crescimento corrente, né? Actual Growth, né? Que é o GA, a taxa de crescimento garantida, GW, taxa de crescimento corrente é o GA. Se ele acerta, ótimo. Se ele erra, o que acontece? Você cria uma instabilidade, mas é uma instabilidade de curto prazo, né? Ou médio prazo, vamos dizer assim, que seria o quê? Ele está investindo muito e você vai ter muito investimento, se ele erra para cima, né? Ele vai investir mais e por ter muito investimento, você vai ter muita poupança, investindo e tendo muita poupança, você vai ter mais dinheiro para investir, investindo mais, você vai ter mais investimento ainda, e aí você vai ter uma situação explosiva. A não ser que a economia que os caras acertem em cheio, você vai ter uma instabilidade. O crescimento, né, eles estão mostrando ali, ele é instável. Não é que tende à estabilidade como na microeconomia a gente fala de oferta e demanda e chega lá, se você está qualquer ponto fora da oferta e da demanda, todas as situações tendem para esse ponto. Aqui eles estão falando o contrário, eles estão falando, olha, se você escapar um pouquinho dessa relação de oferta e demanda, vamos dizer assim, você vai ter crescimento ou explosivo da oferta ou decrescimento explosivo da demanda, e vice-versa. Se você errar para cima, vai ter maior oferta do que demanda. Se você errar para baixo, vai ter maior demanda do que oferta. Além disso, você tem a taxa natural de crescimento. Essa taxa natural é dada pela oferta, pelos fatores de oferta, né? O crescimento da produtividade, que tem a ver com a técnica de produção, e o crescimento da força de trabalho. E aí, a gente falou de dois ajustes possíveis, e essa controvérsia de Cambridge. Por que controvérsia de Cambridge? Porque é Cambridge de Massachusetts contra Cambridge de Inglaterra. Por um lado, o pessoal de Massachusetts olhou e falou, não, o ajuste se dá pelos retornos decrescentes do fator capital. Na medida em que você opta por colocar mais trabalhadores na produção, você vai produzir mais, e você produzindo mais, esse capital tem retornos decrescentes, que é a hipótese do modelo de Solon, né? Esse capital tem retornos decrescentes, e isso vai fazer com que a economia convirja para uma situação de estabilidade. Mas é uma estabilidade gerada pelos fatores de oferta. Então, o que eles fazem? Eles focam na questão da oferta. Eles falam, olha, a demanda vai se ajustar à oferta, e é a oferta que vai determinar o crescimento. Por outro lado, o pessoal de Cambridge fala, não, não, não. A discussão vai para o outro caminho, vocês estão errados. E aí começa uma discussão longa, né? Tem livros e livros sobre isso, mas no final das contas, o que fica é que nenhum nem outro deram o braço a torcer, os dois continuaram cada um desenvolvendo suas teorias em paralelo, e no final das contas você tem aí uma predominância pelo lado da oferta, das teorias pelo lado da oferta, que é muito mais, principalmente a partir dos anos 80, né? Nos anos 50 a 80, você teve uma predominância bastante grande dessas discussões sobre o lado da demanda. Então, você tinha ali um viés keynesiano muito forte, né? Mas principalmente depois dos anos 80, ganha importância muito mais essa discussão pelo lado da oferta, principalmente com essas revoluções que a gente viu lá dos modelos de crescimento endógeno, né? Que conseguem, em grande medida, dar conta de grande parte dos problemas que esses outros modelos não davam. Mas você tem, por outro lado, e é isso que a gente vai tratar na próxima aula, e nessas próximas aulas, né? Uma outra frente de entendimento do crescimento econômico, que é essa noção de que vai ser a oferta que vai se ajustar à demanda, e não o contrário. Então, tudo bem, a demanda pode até afetar a oferta pode até afetar a demanda, mas, a fim e a cabo, seria a demanda que determinaria a taxa de crescimento de longo prazo nas economias. E é isso que a gente vai discutir a partir da próxima aula. Beleza, pessoal? Então, vamos parar por aqui e a gente continua daqui a pouco.